Hora de começar mais uma prova desse nosso curso de resolução de provas. E aí, vamos pegar novamente, estou falando novamente porque nós já temos uma prova da versão 2021 e nós vamos hoje fazer mais uma da mesma banca. Vejam aí, vamos hoje resolver uma prova da banca Sebrasp, que a gente está acostumado a chamar de CESP, do ano de 2021, da Secretaria de Estado de Educação do Paraná. Vocês já sabem que a banca Sebrasp ela tem prova de julgamento de item certo ou errado, ou tem prova de múltipla escolha. Então, neste nosso curso de resolução de provas, nós vamos trabalhar sempre com questões de múltipla escolha. E aí, na banca CESP Sebrasp, quando é de múltipla escolha, é melhor para você, porque aquele terror que as pessoas têm de uma errada anula uma certa, na múltipla escolha, isso não acontece, tá? Então, nós vamos observar que, como sempre, aí na sua tela, a prova começa com um texto. Eu sempre peço que você, porque de repente é a primeira vez que você está por aqui, eu sempre peço a você que antes de começar a assistir a aula, você baixe o PDF com essa prova, para que você possa fazer eventuais anotações que você julgue necessário. Não é bom que você seja apenas um espectador passivo. Você não tem que ficar olhando para a tela, concordando com o que eu falo ou discordando, sem que você anote. Vamos simular um ambiente de aula. Então você vai abrir aí no seu bloco de notas um documento, ou você vai abrir um Word, ou você vai pegar um caderno, para que você faça as anotações que você poderá consultar lá para frente, quando isso aí eventualmente se fizer necessário. Tá bom? E a nossa sistemática vai ser a seguinte. Todo bloco de aula, nós não vamos fazer uma aula única, todo bloco de aula vai ter aproximadamente 20 minutos, que é, segundo pesquisas, o tempo ideal que as pessoas conseguem se manter concentradas. Então, em 20 minutos, você senta, você se liga, você acompanha, você consegue digerir. Caso, ao final dos 20 minutos, você estiver de boa, você vê um segundo bloco. Caso contrário, espere passar um pouquinho e veja a continuação quando você quiser. Tá bom? Então, se você já imprimiu, texto na tela. As palavras têm um poder tremendo. Repito com assertividade. As palavras têm um poder tremendo. Há palavras que edificam, outras que destroem. Umas trazem bênção, outras maldição. E é entre estas duas balizas que a comunicação vai moldando a nossa vida. Então, sempre que eu leio o texto, eu chamo a atenção, e estou chamando a sua agora, para a importância do primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo, no recorte que é feito, obviamente é um parágrafo introdutório, e esse parágrafo introdutório é um parágrafo que vai nos dar algumas pistas. Então, a primeira frase do texto diz assim: as palavras têm um poder tremendo. Então você já sabe, pela primeira frase, que se chama tópico frasal, que o texto vai falar a respeito de palavras. Então, isso é uma pista para a tipologia textual. Porque se o texto começasse falando sobre um microfone, ele estaria falando sobre um objeto concreto. Ou se ele estivesse falando sobre uma camisa, a mesma coisa. Todo texto que no tópico frasal ou que no primeiro parágrafo começar a falar de um objeto ou de uma pessoa, enfim, de uma realidade concreta, o texto será um texto descritivo. Se houvesse um personagem localizado aí no espaço temporal ou no espaço geográfico, o texto seria narrativo. Mas quando ele fala de alguma coisa que não tem personagem e nem uma realidade concreta, nós estamos falando do poder das palavras. As palavras têm um poder tremendo. Isso faz parte de um texto que se classifica como sendo um texto dissertativo. Então, o texto dissertativo é o texto que cai 99% das vezes em prova de qualquer concurso, não só da banca Sebrasp, né? Então, o texto vai falar sobre o poder das palavras.
E aí, ele fala no primeiro parágrafo, eu repito com assertividade. Você está observando que aí é um relato do narrador. Do narrador não, do locutor. Repito, eu. Então tem uma visão pessoal. E ele diz que as palavras têm um poder tremendo. Repete, né? Ele fala que tem palavra que edifica e tem palavra que destrói. O que para mim é fato. Tem palavras que trazem bênção e tem palavras que trazem maldição. Também é verdade. Né? E ele diz que entre esses dois extremos da palavra, a comunicação molda a nossa vida. Então, dentro do texto dissertativo, existe o texto dissertativo de natureza expositiva e existe o texto dissertativo de natureza argumentativa. Então, a diferença é que todas as vezes que você ler um texto chamado expositivo, esse texto, ele é marcado pela objetividade, ao passo que o argumentativo é marcado pela subjetividade. Ser objetivo é não tomar partido. Ser objetivo é ser neutro. E ser subjetivo é ser pessoal. Eu não sei ainda, mas quando esse texto começa dizendo que eu repito, eu é primeira pessoa do singular. Pode ser que isso aqui seja um texto de natureza argumentativa. Vamos continuar? O texto continua dizendo o seguinte: há palavras que deviam ser escondidas num baú fechado a 7 chaves, porque não edificam, porque magoam, porque destroem. Então, olha só, quando ele fala que existem palavras que devem ser guardadas, fechadas a 7 chaves no baú, de repente, essas palavras que eles julgam que deveriam ser escondidas, não necessariamente são as mesmas que você pensa. Isso é um juízo de valor que ele está falando, porque de repente, o que magoa uma determinada pessoa não causa esse mesmo poder a quem está magoando. Sabe aquele ditado? Quem apanha não se esquece, mas quem bate se esquece. Então, na verdade, ele está fazendo uma observação, uma avaliação sobre o poder destrutivo de algumas palavras. O texto dissertativo expositivo, eu sempre repito, é aquele que tem um tom informativo, como, por exemplo, um texto científico pode ter. Mas o texto subjetivo, ele tem um tom opinativo. Parece que esse texto está caminhando para um tom opinativo. A opinião que ele tem sobre o poder das palavras. Vamos continuar com a nossa leitura. Há uns tempos fui fazer um exame médico. Após o questionário clínico habitual, a médica prosseguiu. Agora vou fazer-lhe umas maldades. Nesse instante, meu corpo sucumbiu e o desmaio tornou-se iminente. Ora, a palavra maldade magoou-me mais do que o próprio exame. Teria sido muito sensato ter escondido tal palavra num quarto escuro. Não teria magoado tanto. Olha lá, quando ele conta dentro do relato dele, e relato é algo subjetivo, pessoal, que ele foi ao médico, e a médica falou com ele, eu vou te fazer uma maldade, e quando ele fala que essa maldade doeu mais do que o exame, e que teria sido sensato esconder a palavra num quarto escuro, o que é sensatez para um pode ser algo habitual ou normal para outro. Então esse texto continua pendendo para o lado argumentativo. Então o texto argumentativo, ele pode, como esse aí, usar a primeira pessoa, porque a primeira pessoa sou eu. Tá? Então, quando se fala em primeira pessoa, pode ser a primeira pessoa do eu, ou pode ser a primeira pessoa do plural, do nós. Esse texto argumentativo, ele emite juízos de valor. O que são juízos de valor? São aquelas coisas que você julga como positivas ou negativas, e normalmente os juízos de valor são marcados pelos adjetivos.
ele fala assim, teria sido sensato. Quer dizer, fulano de tal é sensato. Eu acho. Nossa, isso aqui é uma coisa meio delicada. O outro acha. Nossa, olha que barulho irritante para alguns. Ou então, algumas vezes os advérbios, sobretudo os de modo. Felizmente, infelizmente, lamentavelmente, o que você julga como felizmente, porque você aprova. O que você fala lamentavelmente é porque para você aquilo ali não é legal. Certo? Vamos continuar. Mas voltemos às palavras. Amigas, as que mimam, as que confortam, as que aquecem os corações, o coração. Olha só, ele falou de palavra de maldade e de palavra amiga. Aquela vizinha que mora à sua esquerda pode ser sua amiga. Aquela moça que estudou com você na faculdade pode ser sua amiga. Mas palavra amiga é uma linguagem figurada. Quando ele falou assim, vamos trancar num baú as 7 chaves. Então, o texto argumentativo permite a linguagem figurada. E quando a gente fala de linguagem figurada, o outro nome é a linguagem conotativa. Quando você tem um texto objetivo, quando você tem um texto informativo, ou quando você tem um texto apenas expositivo, você não vai escrever um texto científico, um texto histórico, com figuras de linguagem. Porque a imagem que você coloca já é um juízo de valor. Por exemplo, quando eu falo assim, nossa, mas fulana de tal é um doce de pessoa. Doce é uma coisa feita com açúcar. A sua visão é positiva sobre ela, ao ponto de você dizer que ela é um doce. Nossa, mas esse lugar aqui é um inferno. Não, o inferno é onde mora o capeta. Dizer que esse lugar é um inferno é a sua visão subjetiva e figurada de um lugar ruim, conturbado, problemático. Por isso que o texto argumentativo é que permite essa linguagem figurada. Vamos prosseguir? Sabiam que podem mudar o dia de alguém com uma calorosa saudação? Olha só, ele vira assim, sabiam. Ele está falando para quem? Para nós, leitores. Você, meu leitor, sabia disso? Vocês sabiam? Então, na verdade, o texto argumentativo, às vezes, faz o que a gente chama de interlocução. O que é a interlocução? É o diálogo com o leitor. Sabe por quê? Porque quando eu escrevo, me dirijo ao meu leitor, você sabia disso? Você percebeu isso? Você está notando isso aí? Eu estou pegando a sua cabeça e apontando a sua cabeça para o lugar que eu quero que você olhe. Isso também é uma forma de ser subjetivo. Tá? Continuando. Bom dia, como está? Experimentem, sempre que comunicam, escolher palavras com carga afetiva positiva. Por exemplo, se substituírem a palavra problema por situação, o problema parece tornar-se mais pequeno, não parece? Ou então acrescentar adjetivos robustos quando agradece a alguém. Obrigada pela sua preciosa, valiosa ajuda. Você está vendo como é que ele está sugerindo algo que é dele para o leitor? Experimentem. Experimentem vocês, ele diz no texto, né? Escolha uma carga afetiva positiva. Não fala problema. Problema é uma palavra pesada. Troca assim, uma situação. Ele está querendo mostrar para você o que ele vê como positivo. De repente você pode achar sua besteira. Mas o texto argumentativo, ele segue esse padrão. Fechando então o texto, ele termina dizendo assim: se queremos relações pessoais e profissionais mais saudáveis e felizes, usemos e abusemos das palavras positivas em nossas vidas, na nossa vida. E não nos cansemos de elogiar. Palavras de louvor e honra trazem felicidade não só a quem as recebe,
mas também e sobretudo a quem as oferece. Sandra Duarte Tavares, O Poder das Palavras, Visão, né, no site da internet, visão.sapo.pt. Só um detalhezinho, gente, esse PT, obviamente, nós temos aqui no Brasil.com.br, o PT de Portugal. Por isso, vejam na tela, que no primeiro parágrafo aí desse slide, quando na terceira linha ele fala, o problema parece tornar-se mais pequeno. Você sabe que no Brasil você não pode falar que alguma coisa é mais grande ou mais pequena. Esse mais pequeno está aí porque essa autora é uma autora portuguesa. Em Portugal, em vez de falar menor, pode-se falar mais pequeno. Aqui no Brasil, eu posso comparar duas qualidades. Fulano de tal é um cara inteligente e um cara baixinho. Agora, o que ressalta nele? É o tamanho reduzido? Então ele é mais pequeno do que inteligente. Aí pode. Mas do jeito que estava aí no texto, não. Enfim, esse é um texto, pelo que a gente viu, de natureza dissertativa expositiva. Vamos então fazer as questões. Na tela, a questão número 1. A tese defendida no texto é a de que. Vamos fazer o seguinte, pause essa tela, que é você gastar o tempo que te for necessário, arrisque uma alternativa e só depois de ter arriscado, você volte para a gente comentar, para você testar como é que anda aí a sua capacidade. Vai lá. Bom, a tese defendida no texto é a de que as pessoas devem usar e abusar das palavras positivas para terem relações saudáveis e felizes. Bom, se essa é a tese defendida pelo texto, eu não sei. Mas eu me lembro de ele ter falado isso. Que as palavras têm poder, ou de edificar, ou de destruir. O poder das palavras positivas, ele associa a relações saudáveis e felizes, sim. Olha a letra B. A letra B diz assim, algumas palavras deveriam ficar guardadas dentro de um baú. Se isso é a tese do texto ou não, eu não sei, mas ele falou isso no texto. Tem palavra que é tão nociva que quando você percebe, seria melhor trancá-la a 7 chaves. Tem isso no texto. Isso é horrível quando você está fazendo uma questão de múltipla escolha e acontece isso. Que você fica na dúvida, é A ou é B? Vejam a letra C. Os adjetivos exercem papel importante na comunicação, uma vez que são palavras robustas. Das 3 até agora, me desculpe se você marcou, essa para mim é a pior. Porque os adjetivos têm sim um papel importante na comunicação. Mas dizer que eles são palavras robustas depende do adjetivo. O adjetivo não necessariamente foi feito para fortalecer, para ficar robusto. Ele pode ser usado para suavizar. Então a letra C, ela tem uma informação parcial. Ela não é a resposta. Vejam a letra D de dado. A letra D diz que as palavras exercem poder na vida das pessoas, podendo contribuir tanto para o bem quanto para o mal. Se é a tese do texto, eu não sei. Mas que o texto fala isso, ele fala. Então já tem a letra A, a letra B e a letra D. Ainda tem a letra E, vejam a letra E, que diz assim, as palavras de louvor mudam a vida das pessoas e contribuem para o bem. Vem cá, se é a tese do texto ou não, eu não sei. Mas é verdade. Palavra de louvor é positiva. Se a palavra é positiva, elas contribuem para o bem. Então, muitas vezes as questões de múltipla escolha fazem isso. Você fica em dúvida entre 2 ou entre 3, e aí vem a famosa lei de Murphy, você acaba marcando o que não deve. Então, na verdade, quando você fala qual é o objetivo central do texto, ou quando você fala qual é a tese, ou quando você fala qual é a ideia principal, isso é muito comum em provas de qualquer concurso, não é só do Sebrasp, você vai ter que pensar numa determinada coisa.
Sempre que você tiver questionado qual que é o objetivo central do texto, qual é a tese, qual é a ideia principal, você vai retornar ao primeiro parágrafo. Se o texto for dividido em parágrafos. Se ele não for dividido em parágrafo, você vai voltar à primeira frase. Ou seja, o primeiro parágrafo é a introdução. Então, na introdução é que você vai perceber qual é o objetivo central do texto, ou qual é a tese defendida pelo autor, ou qual é a ideia principal. Eu vou pedir para você fazer o seguinte: se você não está seguro, você vai voltar ao primeiro parágrafo, vai ler, e no início da próxima aula eu explico por que isso aqui eu estou dizendo a vocês. Até lá.